Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos paradoxos proféticos mais fascinantes das Escrituras, a identidade e a dupla missão do Messias. Como é que uma única figura pode ser ao mesmo tempo um sacrifício humilde e um rei soberano? Bom, vamos desvendar isso juntos. Tudo começa bem aqui, nessa bênção de Moisés sobre a tribo de José. Presta atenção nos dois símbolos. De um lado, o primogênito do touro, que é um animal manso, doméstico, criado para o altar. Do outro, o boi selvagem, que em hebraico é re'em, uma criatura que representa força bruta indomável. São imagens totalmente opostas, que, como a gente vai ver, guardam a chave para resolver esse mistério. E essa é a grande questão que vai nos guiar. Como é que essas duas naturezas, a do servo que sofre e a do rei que conquista, podem existir na mesma pessoa? A resposta, por incrível que pareça, está codificada lá atrás, em algumas das leis e profecias mais antigas de Israel. Para a gente conseguir decifrar esse enigma, a gente precisa voltar para a base de tudo, para a lei do primogênito. Esse é um conceito fundamental na Torá que vai construir o alicerce para tudo que vem depois. A lei era bem direta. Todo aquele que abre a madre, ou seja, o primeiro a nascer, era consagrado a Deus. Isso não era um capricho, não. Tinha um motivo muito forte. Era para ser uma lembrança constante da Páscoa, daquela noite em que os primogênitos de Israel foram salvos, enquanto os do Egito não. Ela é tipo um memorial vivo da redenção. E é aqui que a lei faz uma distinção que é crucial para a gente entender o resto. Se o primogênito fosse de um animal puro, como uma ovelha, ele era sacrificado. Simples assim. Mas, se fosse de um animal impuro, como um jumento, aí só existiam duas saídas. Ou ele era resgatado pela morte de um substituto puro, um cordeiro, ou ele tinha que morrer. A mensagem aqui é poderosa. Sem um substituto puro, o destino do que é impuro é a morte. E claro, isso tudo aponta direto para a missão do Messias. Yeshua, que é o nome hebraico para Jesus, como o primogênito puro e perfeito, se torna o Cordeiro de Deus. Ele é o substituto que morre para resgatar a humanidade, que é considerada impura, da consequência final. Aquela lei antiga era, na verdade, uma sombra da realidade que ainda estava por vir. Ok, agora que a gente entendeu essa base, vamos adicionar mais uma camada nesse mistério. Uma profecia bem antiga, lá dos patriarcas, nos dá uma pista fundamental, porque ela conecta o símbolo do animal impuro, o jumento, a um povo e a um lugar bem específicos. Nas suas últimas bênçãos, Jacó profetiza sobre o futuro do seu filho Issacar e o chama de jumento de fortes ossos. E olha, isso não é um xingamento, tá? A imagem aqui é de um povo forte, sim, mas que vive curvado sob o peso de fardos, um povo que precisa de libertação. E aqui, a geografia vira uma peça-chave no nosso quebra-cabeça. Onde essa tribo do jumento foi se estabelecer? Exatamente no coração da Galileia, junto com Zebulon e Naftali. E como a gente vai ver, essa localização não tem nada de coincidência. Na verdade, é o palco sendo preparado para um cumprimento profético espetacular. Séculos depois, o profeta Isaías aponta um holofote exatamente para essa região e declara que a Galileia das Nações, o lugar onde o jumento de Issacar estava deitado sob seus fardos, seria o epicentro de uma revelação divina. Onde havia escuridão, uma grande luz iria brilhar. Agora, vamos avançar no tempo para ver como tudo isso acontece na prática. Todas essas linhas que a gente traçou, a lei do resgate, a profecia do jumento e a geografia da Galileia, vão se encontrar em um único evento dramático. Um milagre que aconteceu numa cidadezinha chamada Naim. A cena é de cortar o coração. Em Naim, que ficava justamente no território de Issacar, Yeshua dá de cara com a morte da forma mais trágica possível. Um filho primogênito, o único sustento de uma mãe que já era viúva, estava sendo levado para ser enterrado. O que acontece em seguida é muito mais que um milagre, é uma parábola viva. Pensa comigo, a cena é um primogênito morto bem na terra de Issacar. O simbolismo é claro, ele é a imagem perfeita do jumento impuro sofrendo a pena da lei por não ter sido resgatado. Aí vem a intervenção. Yeshua, o Cordeiro de Deus, o substituto puro, entra em cena. E por fim, a resolução. Ele toca no caixão, a vida é restaurada e ele demonstra ali ao vivo como funciona o resgate divino. Então, percebe? Aquele milagre foi bem mais que um ato de compaixão. Foi uma declaração de identidade. Yeshua estava mostrando na prática que ele era aquele que veio para pagar o preço, para intervir onde a morte reinava e trazer vida, resgatando os impuros do seu destino final. Beleza. Com todas essas peças do quebra-cabeça na mesa, a gente finalmente pode voltar para a nossa pergunta lá do começo e resolver o paradoxo do touro sacrificial e do boi selvagem.
A própria tradição judaica já debatia essa ideia de duas figuras messiânicas, o Mashiach ben Yosef, o Messias que sofre, e o Mashiach ben David, o Messias que reina. A grande sacada, a solução do paradoxo, é que eles não são duas pessoas, mas sim uma única pessoa em duas vindas diferentes com duas missões distintas. Aquela primeira imagem da profecia, o touro primogênito, se encaixa como uma luva na primeira vinda. Ele veio como Meshiach ben Yosef, o servo sofredor de Isaías 53, para ser o sacrifício manso e puro, o cordeiro que resgatou o jumento em Naim e, de forma definitiva na cruz, toda a humanidade. Já a segunda imagem, a dos chifres do poderoso rehém, do boi selvagem, aponta para o futuro, para a segunda vinda. Ele vai retornar como Mashiach ben David, o rei triunfante, não mais para sofrer, mas para governar, para julgar as nações e estabelecer o seu reino de justiça para sempre. É uma esperança que o profeta Malaquias resume de um jeito lindo. O Messias é como o sol da justiça, que quando nasce, traz cura e restauração em suas asas. Todos que foram resgatados da morte, os jumentos que encontraram seu cordeiro, vão encontrar refúgio e salvação nele. E a gente termina com essa reflexão. Se a primeira parte da missão do Messias, a do servo sofredor, se cumpriu com uma precisão assim quase matemática, desde a letra da lei do primogênito até um milagre numa cidadezinha específica, o que isso nos diz sobre a certeza e a glória da segunda parte? Sobre a promessa do seu retorno como rei? A resposta a essa pergunta é o que define toda a esperança no futuro.